Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Acústica. Bom dia, minha comunidade de Arambaré e o pessoal da região que curte muito E eu que sou de Camaquã e tenho propriedade de Arambaré, mas uso a ponte lá. Então, e todo mundo tem carinho por aquele bairro também, a Cibislândia, o nosso Caramuru. Prefeita, eu resgatei um pouquinho da verdade, assim, da história, ou me falhei em algum momento? Não, não falhaste, Fábio. Realmente, a ponte teve essa questão de ser do Estado ou ser do município a partir da emancipação do município. Sim. Porque de um lado era Tapes, de outro lado era Arambaré, e a ponte ligava os dois municípios. Era a área de escoamento de arroz, né? Então pertencia ao Estado. Certo. A partir do momento que o município se emancipou, o Dair entendeu que a ponte ficou para o município de Arambaré. Tá. Até que houvesse algum problema, isso nunca foi questionado por nenhum dos lados. Sim, entendi. A partir do momento que houve uma denúncia de que a ponte estava ruindo, que a ponte estava com os parafusos corroídos por ferrugem, o Ministério Público foi acionado, se instalou um processo. Certo. E onde o Dair alega que a ponte é de Arambaré, porque está dentro da cidade, faz parte do contexto do perímetro urbano, e que o município tem lá as placas de inauguração pelos governos do estado, né? Primeira ponte em 64 inaugurada por Brizola, depois em 94 reinaugurada pelo Colares. Exatamente. E nós tivemos algumas audiências com o Dair, que sempre questionou que não existia nos arquivos do Dair o registro dessa ponte como obra do Estado. Quer dizer, tem uma estrada, no meio dessa estrada tem uma ponte, alguém construiu a ponte e esse alguém não reconhece aquela ponte como sendo sua. Sim. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Não totalmente, né? Ele só não tem como propriedade do Estado. Sim. A ponte, né? Bom, prefeita, vamos lá então. Aí Arambaré se emancipou, pegou parte do Caramuru, que era de Tapes, consolidou um objeto no meio da cidade. Houve a necessidade da reforma, todas as preocupações que houveram. A senhora era prefeita. Que ano a senhora foi prefeita em Arambaré? Só para resgatar uma história. Em 2013 eu assumi, deixei o governo em 2016. Nós assumimos esse governo em 2013 com, assim, já grandes surpresas, né? Canal de irrigação, a temporada de verão. Sim. E a ponte. Arambaré sempre tem esse negócio, né? Troca o prefeito bem no dia 31 de dezembro para janeiro e ali tem a temporada de verão que vem, independente da pessoa estar ficando no cargo ou trocando o prefeito. Não interessa. Bom, mas e aí? O que a senhora pensou da ponte, prefeito? Vamos ter que falar da ponte agora. A senhora viu o problema, o Ministério Público se manifestou, e o que a prefeita Joselena fez na época? A primeira tentativa foi negociar com o Dair a possibilidade de uma reforma, certo, trocando algumas treliças. Aquela ponte é uma estrutura do Exército, né? E o Dair se comprometeu, a princípio, de conseguir, talvez, buscando no Estado, alguma parte de treliça, alguma parte, sim, que pudesse ser substituída na ponte. Porque o grande problema da ponte, além das treliças, lógico, são as linhas de baixo que dão sustentação, certo, principalmente na cabeceira do lado do Caramuru. Bom, isso foi 2013, 14. Nós tentamos a primeira tentativa de financiamento junto ao BRDE na Câmara de Vereadores, foi em 2013, sim, R$1.200.000. O BRDE sinalizou para a senhora que, se houvesse, claro, o processo e a aprovação da Câmara, poderia financiar a reforma. Financiar a construção de uma ponte nova, que a R$1.200.000 seria uma construção de uma ponte. Tá. Nós fizemos alguns orçamentos nas empresas que são especializadas em ponte para fazer o projeto de lei. Sim. Justificamos a necessidade, a urgência, porque havia uma ação do Ministério Público entre o município e o Dair, né? Sim. Frisar aqui que o Dair é um órgão do Estado que está, assim, obsoleto. Isso. Porque ele está com os engenheiros. Para te ter uma ideia, Fábio, os engenheiros que eu entrei em contato com o Dair eram os mesmos da época da reconstrução da ponte, de 92. Né? Sim. Inclusive, eu conversei com o mestre de obras da ponte.
O senhorzinho do mestre, que foi mestre de obras em 92. Então, esse financiamento aprovado pelo BRDE teria 2 anos de carência e 8 anos para pagamento. Então, a gente teria, claro que envolver as finanças do município, a arrecadação de impostos e os recursos, isso é de praxe. A senhora entendia, prefeita, a senhora é detentora do mandato e sabia das contas. Havia possibilidade, folga no caixa para pagar uma prestação da Ponte Nova? Com certeza. Com certeza. Nós tínhamos vários projetos para isso, o pedágio era um deles. Eu me lembro. Se lembra da história do pedágio, né? Acompanhei. Já falei sobre isso aqui, mas eu estou tentando não desviar do assunto do pedágio, que eu gosto de falar desse tal do pedágio. Mas vamos lá. Aí a senhora enviou para a Câmara. A Câmara, na primeira oportunidade, recusou o projeto de abrir uma licitação, abrir um financiamento, é isso? Não, o primeiro projeto eles aprovaram. Aprovaram a negociação com o BRDE. Certo, ok. Né? A possibilidade de fazer a negociação com o BRDE. Tá. Não aprovaram foram os orçamentos e os estudos que nós fizemos, porque o outro projeto foi para 1.400.000, mudou de ano, né? Tá. Que dá um aumento de custo. E aí houve todo o questionamento de que o município ficaria muito endividado. Certo. Né? Só para te ter uma ideia, a ponte que custava R$1.040.000, porque 1.400.000 não era só para a ponte João Goulart, 1.400.000 era para a reforma das pontes, as estruturas do município. Tá, 1.040.000 era só para aquela ponte. 1.040.000 era só para aquela ponte. Nós tínhamos a Maria Gomes ainda, isso em né? 2014, 2015. Isso, 2014. Tá, e aí? Nós tínhamos a Maria Gomes ainda, a questão da reforma da Maria Gomes, que também estava numa situação precária naquela época. Tá. E aí os vereadores também não aprovaram. E hoje, Fábio, em 2021, essa mesma ponte que custava R$1.040.000 em 2014, em 2021 eu liguei para uma das empresas que fez o orçamento para nós, de uma pré-moldada, né, em aço, com garantia de 50 anos e com a pista de rolagem em concreto, com uma única mão, né, ela custava R$4,5 milhões. R$4,5 milhões. Isso é um pós-pandemia, né? Sim. Então, todo o material... 2021, tá. 2021. Os vereadores alegaram na época, não autorizaram o financiamento porque dizia, primeiro, pelo que eu li, não tinha laudo. Tínhamos laudo da ponte. Tinha laudo? A senhora apresentou laudo na Câmara para isso? Sim, laudo em anexo. Eu tenho encaminhamento da correspondência para a presidente da casa em 2016, né? Com os laudos, e em 2016 foi questionado e recusado por conta do endividamento do município. E aí nós respondemos, né, que juridicamente isso é praxe. Tu tem que comprometer a tua arrecadação como garantia de que tu vai pagar o financiamento. O que tu vai alegar para um financiador, né? Sim. Na época era 1.600.000 aqui, eu acho que é isso, só mais de uma ponte, foi rejeitado na Câmara. Depois, diz a matéria aqui, que foi 8 projetos pedindo financiamento para uma reforma da ponte. Aí a senhora, vamos reformar a ponte, aí o valor era 700 mil. 700 mil reais. 539 de peças e coisas e 200 e poucos mil. E por que a Câmara recusou também a reforma da ponte? Alegando a questão do pagamento, do comprometimento da receita do município. Quer dizer, que com 1.600.000 não tinha grana, não tinha suporte. E nos 700 também não tinha suporte. Também não tinha suporte. Bom, e aí, prefeita? E a Câmara recusou e a senhora como prefeita, o que aconteceu? O que aconteceu? Durante todo esse tempo, nós tentamos negociar com o Dair. Independente de tentar o financiamento, porque a gente tinha que justificar para o Ministério Público, porque nós tivemos uma intimação de que tanto o município quanto o Dair tinham que tomar alguma providência. Foi quando a gente começou, enquanto município, a fazer alguma coisa e fazer orçamentos e tentar financiamentos para assumir essa responsabilidade. Durante todo esse tempo, a gente tentou com o Dair. Então, em 2014, vésperas da temporada de 2014, o Dair esteve em Arambaré, fez o reforço das cabeceiras da ponte e se comprometeu a iniciar em março a reforma da troca das treliças. Aí seria uma reforma. O Dair. O Dair. O município teria que custear as peças,
teria que custear o canteiro de obras, né? Negociar com a Corsã, negociar com a CEE, fazer a liberação ambiental, proteção do arroio, porque havia necessidade talvez de uma lavagem por baixo, isso seria estudado, para ver o grau de corrosão das peças, porque a tinta encobre muita coisa, né? Sim. E fizeram tudo isso em 2014, às vésperas de uma eleição de governo Sim. do Estado. Quando chegou março, trocou o governo em janeiro. E aí... Quando chegou março, o Dyer nos mandou uma cartinha, né, um documento, dizendo que a estrutura da ponte era do município de Arambaré. E que ele não tinha esse compromisso com o município. Prefeita José, eu chamo de prefeita, tu era prefeita na época, e eu acho que tem que relatar esse assunto. Na época da matéria que foi feita pelo Diário Gaúcho, os vereadores recusaram a proposta, dizendo que nenhum profissional habilitado foi contratado pela prefeitura para fornecer um laudo. A senhora está me mostrando aí que tem engenheiros aí, inclusive tem um deles que é engenheiro mecânico, que trata de... Sim, foram feitas várias vistorias por empresas na ponte, inclusive pelo Dyer. Né? Tem os documentos que o Dyer encaminhou, o prospecto da ponte pelo Dyer também na época da reconstrução. Sim. Né? Foi tudo encaminhado aqui, o diretor de administração e finanças do Dyer. O promotor diz que tem problema na ponte, o Dyer diz que tem problema na ponte, a prefeitura diz que tem problema na ponte, tem um laudo de um engenheiro até conhecido nosso aqui, que é um engenheiro que cuida nessa área de metal, e a Câmara diz que não tem laudo. Como é que se justifica isso? Eu tô fazendo essa pergunta porque eu não quero citar aqui, mas a população que participou das audiências lá, da coisa, deve se lembrar, a turma mais antiga, deve se lembrar dessa conversa em 2014, 2013, lá naquela função. Inclusive foi essa alegação e nós justificamos e reencaminhamos a documentação, dizendo que os laudos estavam em anexo à documentação apresentada. Naquela época, Fábio, não era tudo hoje informatizado. Hoje vai tudo informatizado para a Câmara de Vereadores. Sim. E não há como tu dizer que tu não recebeu a documentação, né? Não, mas a senhora deve ter um conjunto de papéis que a prefeitura protocolou na Câmara. Tem os documentos de recebido, de ofício recebido. É que assim, agora... É um jogo político. Né? Agora passa administrações, passa outro prefeito, outro vereador, mas o problema está pior, porque antigamente dizia que não tinha grana para fazer, a prefeitura ia se endividar, mas agora nós não temos ponte. Como as pessoas, na época, negaram isso para a população... Como essas pessoas se portam hoje mediante a população? Olha, Fábio, eu vou dizer para ti que, na época, eu fiquei tão indignada com a segunda recusa de reforma, que seria metade do valor, praticamente, né? Que eu sofri até um processo, porque, infelizmente, eu me manifestei publicamente, né? Sofri um processo, fui absolvida, né? Sim. Porque... achei muito radical e insano a atitude dos vereadores na época. Porque a gente poderia ter negociado, ter conversado, tá? Faltou documento, vocês querem um laudo, protela? Não vota, né? Pede vistas ao projeto e o município vai correr atrás, então, de outro laudo, então, né? Sim, chama promotor. Nós tínhamos documentação da promotoria dizendo, a própria promotoria já tinha conhecimento de toda a situação. Porque, assim, deságua uma ação dessas, uma negativa da Câmara. Se a prefeitura não tivesse feito nada, prefeita... O Ministério Público teria me apontado como improbidade. Eu digo o seguinte, a carga do problema cairia nas tuas costas. Inclusive, se caísse um carro na ponte, obviamente a prefeita seria processada. Mas a senhora agiu, isso é legal, né? Age na Câmara, pede licença para financiar, pede licença para reformar, a Câmara nega. E a senhora sabe se a Câmara fez alguma coisa na época de administração da Câmara, ou os vereadores, de convocar uma audiência, convocar alguém, tentar fazer a parte da Câmara nisso? Não. Só não se lembra disso? Todas as audiências foram feitas pelo município, pelo executivo. A senhora promoveu audiência pública para trocar a ponte de lugar, para reformar a ponte, botar a ponte em outro lugar, manter aquela ponte? Para autorizar o financiamento do BRDE, sim. Certo. E o depois que se dizia... fizemos audiência pública para dizer que não foi O que se dizia na comunidade sobre daqui a pouco fazer uma ponte nova e manter aquela?
Na época, a ideia não seria descaracterizar toda a ponte, né? Sim. A construção ainda seria de uma única mão, né? Poderia manter as treliças, poderia manter o desenho dela. Então, não tinha essa questão de trocar de lugar. Mas essa troca de local já existe há muitos anos. A ideia de se trocar o lugar da ponte, por conta de que, tu pensa bem, um caminhão carregado com 30, 40 toneladas de arroz, que precisa acessar, e acessava, né, através da ponte, o TAPES, para sair a BR-116 lá, antes de ser asfaltado o município. Sim. Então, o nosso calçamento não suporta uma carga dessa. A Sim. ponte era para 36 toneladas. Sim. Sempre teve um sobrepeso dentro da cidade. Trocar essa ponte de lugar, fazer uma ponte nova em outro local, no caso, facilitaria e protegeria nosso calçamento, a circulação de veículos na época de temporada, né, carga pesada. Então, hoje a gente vê, eu estava vindo para cá, entraram 2 bitrens na Terra Dura. Ah, né? Sim. Então, o nosso asfalto está completamente esburacado do sobrepeso, né? Não é culpa de quem planta, que quer tirar a produção do local. A questão é que não se evolui na estrutura. Sim, tu evolui no tamanho do caminhão, mas a estrada não evolui. Na economia, no combustível, tudo, mas não na estrutura física, né? É que nem a questão da luz, que é Anambaré, a questão da água em Anambaré, que eu acompanho Anambaré há muitos anos, né? Eu me lembro que chegava assim, de noite, 9 da noite, não tinha água, né? A luz, tu ligava mais 5 lâmpadas de cair a luz, aí foi evoluindo. Mas a ponte, que é uma ligação dentro da cidade... Crucial, né? Eu fico a imaginar o seguinte, como os vereadores da época, se hoje estão aí atuando ou estão já fora da Câmara, como eles se sentem vendo a comunidade do Caramuru e da Cibislândia simplesmente alijado de poder transitar com seu carro, com sua moto dentro da ponte, de um lado para o outro. Alguns vereadores já manifestaram, né, publicamente, que se arrependeram de não ter votado a favor do Pois é, e agora o prefeito, o Jardel, teve aqui essa semana, dizendo que vai fazer, então, agora começa a questão do apagar incêndio, né, porque ninguém sabia dessa enchente que ia acontecer, né, mas sabíamos da reforma da ponte. Sabíamos que tinha o final de um verão acontecendo, né? E que a empresa estava habilitada para iniciar antes do verão, para mexer na ponte. Então, para não criar mais transtorno, empurra essa obra para depois, para março. Março, abril sem nada, sem nenhum evento climático, nada. O evento climático aconteceu dia 3 de maio, quer dizer, teve março e abril, podiam ter desmontado a ponte, não desmontaram a ponte. Maio tem enchente, obviamente repercute. Agora as pessoas simplesmente não têm como passar, porque a obra começa a se desmontar a ponte, aí entra o Exército para fazer uma obra paliativa de uma passarela, e agora há uma necessidade, o Exército vai ficar 30 dias na Maré, de ter que fazer uma passarela. Só que essa passarela de madeira, coisa para as pessoas passarem, já era para ter sido feita aí há meses atrás, para que as pessoas já acostumemos a transitar, a obra tem que ser feita, tudo mais, né? Também não iniciou na época que deveria ter iniciado, lá na época que contrataram a empresa para desmanchar a ponte. Desde o momento que decidiram que a nova ponte seria no mesmo local, né? Já deveríamos ter uma estrutura pronta durante até a temporada, né? Para que as pessoas se acostumassem com aquela situação. O grande ponto que eu acho, Fábio, e não quero criticar o governo atual nem nada, não me cabe isso, é que assim, faltou diálogo, faltou a opção da ponte em outros locais, né? Porque o custo do impacto ambiental seria muito alto. Sabe quanto vai custar para desmanchar a ponte? 500 mil reais. Mais de 500 mil reais. Para desmanchar a ponte? Para desmanchar a ponte. 500 mil reais paga um estudo de impacto ambiental em qualquer outro local. Vai me desculpar, né? Que é $500 mil de reais. Mas isso que eu ia perguntar. Lá no passado, lá atrás,
o pessoal discutia fazer a ponte em outro lugar, uma nova ponte, uma alternativa de ponte. Sempre se discutiu ter uma outra ponte. Sempre se discutiu. A comunidade sempre teve essa coisa de desviar a carga pesada por outro lugar, por outro local e deixar aquela ponte para... Se aliviasse o peso daquela ponte, daqui a pouco a ponte poderia, com uma pequena reforma, ter levado mais tempo. E isso ficou consagrado dentro da população de Arambaré de se criar um estudo de uma ponte. Então tem isso. Tem. Na audiência pública, todo mundo pediu que se fizesse o estudo em outros locais. Mantivesse aquela ponte para trânsito de veículos leves, para motos, bicicletas, pescaria, pessoas a pé, para passeio, para monumento histórico. Sim, está lá a ponte Hercílio Luz em Florianópolis, uma ponte gigantesca, linda, que está mantida para o pessoal caminhar em cima dela, andar de bicicleta. Sim, ali em Laguna? Em Laguna também tem a ponte antiga, está ali. Quantos anos teve engarrafamento para se entrar em Floripa? E por que não foi feito estudo de uma nova ponte em outro lugar? Já que nós vamos ter que gastar 500 mil para desmanchar. Pois é, essa pergunta que nós fizemos. Isso não levou-se adiante. Não se levou adiante na questão de economicidade. Vamos fazer no mesmo local, não precisa fazer estudo de impacto ambiental. Sim, mas se tu pode desmanchar essa ponte, vai gastar 500 mil? Né? Eu não sabia que era tão caro para desmanchar essa ponte. Eu achei que era uma coisa mais barata, sinceramente. E, por parte de entidades que gostariam que mantivesse, quem tem empresas turísticas também gostaria que mantivesse a ponte. Todo mundo que se manifestou a favor do financiamento de uma ponte nova, se manifestou a favor de que se mantivesse a ponte ali. Sim. E hoje, o que a gente pode deduzir? Que se a ponte fosse conservada ali onde ela está, se recuperasse as cabeceiras da ponte, porque é possível, né? Nós não perdemos a base da ponte. Todo o alicerce da ponte está lá. Cabeceira é uma coisa, ponte é outra. Não, eu falo assim, hoje é 2024, mas eu estou falando de 2013, que era para ter sido feita a reforma e que a administração, eu falo, prefeitura e vereador, não se entenderam e não foi feito. Qual o impacto, qual o custo agora para um bairro estar dividido ao meio, se naquela época não houve essa percepção? Esse é o ônus que se paga pelas atitudes que se toma, né? Por isso que é um grau de responsabilidade muito grande. Tu tá à frente, tanto da Câmara de Vereadores quanto do governo. Eu estou falando aqui do governador Eduardo Leite, que assina a dívida do Brasil, a dívida do Rio Grande do Sul com o Brasil, de uma forma açoitada, daqui a pouco com o interesse de diminuir o compromisso durante a gestão dele, mas joga para o próximo governador uma batata quente gigantesca que nós não sabemos nem como é que vamos resolver a parada. E a questão de Arambaré é a mesma coisa. É a mesma. E o preço, não é o preço político, é o preço econômico de uma região que, se essa empresa, olha aqui, olha só, se essa empresa tiver algumas nuvens, alguma chuva, essa empresa não conseguir fazer essa ponte até 30 de dezembro, 20 de dezembro, nós vamos ter um bairro alijado do processo do curtimento, do aproveitamento da Lagoa dos Patos e da cidade de Arambaré. Sim. O processo penoso vai ser no próximo verão, se nós não tiver capacidade dessa empresa terminar e concluir essa ponte. E se corre o risco da empresa também, que já acontece em muitas obras, né? Abandona a obra por qualquer motivo. Negadinha da empresa, nós estamos com um bairro alijado. Então, prefeito Joselino, eu queria te agradecer muito por vir aqui me mostrar esses documentos. E eu acho que é interessante nós fazermos esse resgate da história, porque não dá para só culpar quem está hoje, porque aí seria uma falácia, não dá para culpar o que tem hoje, mas dá para resgatar o que aconteceu no passado, quem foram os agentes no passado e durante esse período, 2013 até 2024, todo mundo que participou desse processo, positivamente ou negativamente, inclusive vereadores, prefeito, administração, população, porque não dá para chegar agora, não, o culpado é o fulano. Não, houve um processo daquela época para cá, e é importante a gente tentar resgatar isso para o pessoal entender, né? Porque tem muita gente de boa fé que foi lá e comprou um terreno no bairro da Cibilândia, construiu a sua casa lá, está querendo curtir, está investindo, tem gente de fora, está querendo curtir,
e nós temos um imbróglio, muitas vezes até numa questão mesquinha, politicamente, eleitoralmente, partidariamente, que muitas vezes toma decisão pensando daqui a pouco numa questão local, naquele momento, e que deságua num problemaço tremendo para o futuro. Fábio, assim, eu gostaria de dizer assim que a minha preocupação maior, né? Eu não estou na gestão, né? Não faço parte da gestão, tudo, mas a minha preocupação maior é que, assim, ó, não tem hoje como tu socorrer um paciente no Caramuru, do Sebislândia. Isso é um problema, né? Sabe? Hoje, se a pessoa não puder passar a pé, ou se alguém não carregar nas costas, ou deitar em cima de uma maca, tirar de dentro de casa, numa situação precária, essa pessoa não se escapa. Problemaço. Sábado passado, eu andei 4,5 km dentro de água, porque rompeu o dique do arroio na propriedade ali do João Wolff. Sim. Né? Inundou todo aquele pedaço da Coxilha Grande, que é Mendes Ribeiro hoje. Nós andamos 4,5 km com água, passando por cima do capô da caminhonete, uma caminhonete alta que meu marido tem. Não flutuamos porque a carroceria era de madeira. Não pudemos entrar na Maria Gomes porque estava alagado desde o entroncamento. Sim. Fomos sair lá na 116, lá em cima, na Coxilha Grande, para entrar pela 350. Nós levamos 2 horas para fazer esse trajeto. Me diz como tu vai socorrer uma pessoa só com um helicóptero. Não, só helicóptero. Muito bem. Tá feita a entrevista que eu tinha curiosidade para conhecer e resgatar um pouquinho dessa história aí para o povo de Arambaré. E para todos nós aqui que curtimos, né, a nossa bela Arambaré. E agora eu vou ser muito franco para vocês. É torcer os dedinhos, cruzar os dedinhos e torcer para que tudo ocorra direitinho e não haja nenhum engasgue aí, porque senão a metade de Arambaré vai ficar fora do verão no próximo ano. Obrigado, prefeita. Obrigado, Fábio, pelo convite. Agradeço a oportunidade de esclarecer algumas coisas que também não ficaram bem claras na nossa época lá. E dizer que o Ministério Público continua com essa ação, que a ponte ainda não recuperada, né? Sim, exato. Continua com a ação contra o município de Arambaré.